Globalização. Bom, pegando essa fala aí de Jerome Powell, eu quero trazer agora aqui para nossa conversa Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, que está chegando aqui na nossa programação. Muito bom dia para você, Gustavo. Seja sempre muito bem-vindo aqui à BMC News. Bom dia para vocês da BMC e bom dia para quem nos acompanha. Obrigada. Gustavo, pegando já essa fala especificamente aí, né, desse encontro, na verdade, que está acontecendo, né, dos principais líderes aí de políticas monetárias mundiais, né, principalmente Banco Central Americano, Europeu e também do Reino Unido unidos ali, né, falando um pouco mais sobre este assunto. O Paulo acaba de falar aí agora uma informação talvez bem importante, né, nos choques de gargalo de oferta que não tiveram esse alívio esperado, certamente há risco de haver uma desglobalização. Essa é uma pauta que a gente até tem conversado muito nos últimos dias aqui, né? Os países mais protecionistas ali, um pouco mais preocupados com todas essas questões, questão de reflexo aí que a gente viu tanto da guerra quanto da pandemia. Queria entender um pouquinho da sua visão, você acredita que Powell possa realmente estar certo aí quando ele fala que existe esse risco de termos um movimento de desglobalização? Acho que existe o risco, você ver dirigentes ou novos presidentes, primeiros ministros chegando ao poder que tem essa visão, a busca por fortalecer indústrias mais internas, colocar setores como considerados indústrias-chaves. A gente lembra na pandemia, logo no começo foram considerados alguns medicamentos, alguns utensílios de emergência como chaves, e isso vai ser uma busca, assim, nos próximos anos para que os países dependam menos de fornecedores externos. Também existe a busca para você não depender tanto de China e de Índia para todos os tipos de relações comerciais, todos os tipos de insumos, para que aí sim você consiga ter fornecedores alternativos. Isso não vem só da escala macro em termos de governos determinando isso. Você vê as próprias empresas buscando fornecedores alternativos para não ficar tão dependentes assim de um país. Inclusive, a Christine Lagarde, ela falou aí que existe um risco de fragmentação, que isso é muito inerente à construção do euro. Tô até lendo aqui as falas de aspas dela, né? Se virmos indesejável ameaça à transmissão da política, precisamos agir. Vamos considerar um instrumento contra a fragmentação em julho. Estamos em um novo ambiente que demanda agilidade. Christine Lagarde já foi muito criticada, né, Gustavo? Chamada até, às vezes, de tartaruga por alguns profissionais aí do mercado, falando que ela tem demorado muito aí para tomar realmente uma atitude em relação à política monetária por lá. Porém, a gente sabe também que é um grande desafio. São vários países que fazem parte, né, dessa zona do euro e que ao subir juros não é tão fácil lá quanto no resto do mundo, porque são economias diferentes, né? Principalmente estão em estágio também um pouco diferentes alguns desses países aí da zona do euro. Eu queria entender um pouquinho da sua visão em relação a essa conversa, né, toda que está acontecendo, esse encontro aí com esses principais líderes, né, das suas políticas monetárias. Como que você enxerga aí realmente, né, esses passos mais lentos, de repente, aí de Christine Lagarde? Aparentemente o Banco Central Europeu vai, depois de um tempo, verificar que eles demoraram muito para começar a subir juros, que eles poderiam ter acompanhado o Banco Central Americano, e principalmente para sinalizar. Agora, os bancos centrais ainda sinalizam chegar a patamares mais baixos no final do ano do que provavelmente vão ter que chegar, dado a inflação que se mostra bem persistente e global. Você pode ter um alívio com a questão da China voltando a operar normalmente, isso obviamente diminui a pressão na oferta de insumos mundo afora. Você também poderia ter um alívio na parte de combustíveis e alimentos se a guerra da Rússia com a Ucrânia chegasse a um acordo de cessar-fogo, mas com essas condições se mostrando ainda bem incertas, você tem sim uma tendência de inflação desacelerar em um ritmo aquém do desejado, que vai exigir bancos centrais a levarem a taxas de juros para patamares mais altos. Agora, tem sempre essa questão na Europa. Você tem uma divisão quase que norte contra sul, com o norte querendo que suba juros mais rápido e o sul querendo que eles demorem um pouco mais, porque a economia deles sofreram muito nos últimos anos, e a ideia é segurar um pouco para estimular a atividade por mais tempo. Gustavo, eu queria entender como é que você enxergou aí o PIB americano, que teve uma piora e uma queda no primeiro trimestre, né? Foi queda de 1,6% após ali a revisão. Eu queria que você analisasse esse número em relação aí à economia dos Estados Unidos.
Bom, a economia dos Estados Unidos ela começou mal, realmente no primeiro trimestre, mas no segundo trimestre os dados que surgem é que já tem uma recuperação, o segundo trimestre deve ser positivo. A dúvida está muito o que isso vai significar adiante, porque esse primeiro trimestre ainda não era sobre um ritmo de juros elevado, o segundo semestre já vai começar a aparecer os primeiros sinais dessa elevação de juros, dessa normalização de política monetária, e também o primeiro trimestre já foi um momento negativo sem esse momento de economia americana já está normalizado em termos de Covid, entre abre e fecha. Agora a gente vai ter não uma recessão, mas uma desaceleração, ao menos, da economia, com já tudo funcionando normalmente, o que agrava um pouco, não fica aquela sensação que a gente estava nos últimos anos de esse trimestre foi fraco, mas no próximo vai reabrir, por isso não vai ser tão ruim assim. Agora você já tira essa, digamos assim, essa desculpa para momentos ruins de atividade. Inclusive, né, o Powell, ele falou agora há pouco, na hora que a gente estava ali acompanhando, que existe um desequilíbrio muito grande na questão da oferta ali, né, e da demanda, que realmente, né, tem a questão do emprego positivo, né, reagindo bem positivamente até nos Estados Unidos, porém esse PIB também negativo, mostrando um pouco mais dessa retração, a tentativa de subir juros para segurar um pouco mais também a inflação, porém ele falou que a configuração da curva de juros não é uma preocupação prioritária nossa. O que a gente pode entender especificamente aí com essa fala do Jerome Powell, Gustavo? Bom, eu acredito que o Powell e a maior parte dos dirigentes americanos, eles estão tentando passar o que eles colocaram nas suas projeções para a mensagem para os investidores, que for subir de menos de 2% de taxa de juros prevista em março para agora algo em torno de 3,5%. E aí, acontecimento após acontecimento, indicador após indicador, você vê aquela pressão em cima dos banqueiros centrais dos Estados Unidos, dos dirigentes. Mas se a atividade for mais fraca, vocês vão manter essa ideia de levar a taxa de juros para um patamar mais alto, aí a inflação vem mais alta, é isso mesmo? E eles sempre tentam reforçar nesse lado da balança, de que sim, que se for para priorizar no final do ano entre continuar apertando juros, subindo juros para diminuir a inflação, ou parar de subir juros para tentar aliviar na atividade, eles vão preferir o primeiro caso, que é realmente levar a inflação para baixo, a inflação que está bem pressionada, maior patamar em décadas. A gente tem uma tendência ainda de inflação mais resiliente, mais resistente, não vai desacelerar tão fácil, mesmo com essa alta de juros. Você tem surpresas inflacionárias batendo o maior patamar desde o começo dos anos 2000, isso considerando as economias avançadas. Não é só os Estados Unidos também, que está vendo um aumento de salários maior que 4%, chega a ser mais 4% a média dos países dos G10, então também maior patamar desde 2000. Com tudo isso, você tem essa tendência dos banqueiros centrais pressionarem via juros para a inflação realmente chegar a um patamar mais baixo a partir de 2023 com mais consistência. Ainda falando sobre esse assunto, né, temos aqui uma outra atualização da fala do Jerome Powell. Ele falou que temos que pensar sobre política monetária de uma forma muito diferente hoje. Se há lições para aprender dos últimos 10 anos, olha a nossa estrutura. Todas foram baseadas em baixa inflação e agora, né, com esse mundo novo, com inflação alta e diversos choques de oferta, é um ambiente bem diferente, né? E ele que trouxe agora há pouco essa fala aí de uma ameaça de uma desglobalização. Gustavo, até vou puxar um gancho, né? Agora há pouco a gente estava até falando aqui com o Manuel Furriela sobre algumas questões também globais, né? De economia global, e a gente estava até, eu e Isa aqui conversando com ele, em relação de uma possível preocupação que parece até que o próprio Joe Biden está ali, até foi falado, né? Circulado isso até pelo jornalista da Fox que fez uma entrevista, inclusive está hoje entrevistando o presidente Jair Bolsonaro, onde ele trouxe ali que talvez, né, uma sinalização de repente do Biden está um pouco mais preocupado, olhando um pouco mais aqui para o Brasil, com medo ali, de repente, né, o Brasil talvez seja o único ainda Estados Unidos que tem aqui na América do Sul, os outros países aí elegendo vários partidos de esquerda, tende a ser um pouco, né, menos pró-economia americana, e o Biden ali um pouco talvez olhando para o Brasil com uma preocupação de uma aproximação entre Brasil e China, numa possível aí,
né, a sinalização dada, segundo a mídia, pelo presidente Jair Bolsonaro naquele encontro com Joe Biden, sinalizando que se de repente, né, um partido de esquerda entre aqui no Brasil, possa ser aí que Estados Unidos tem um pouco mais de dificuldades aqui com a América do Sul. Eu queria entender um pouquinho da sua visão em relação a isso, e quando o Jerome Powell fala, né, numa desglobalização, numa questão aí, né, de uma colocando aí uma possibilidade do mundo começar a ser mais protecionista, isso era uma política mais trumpista, né, de ser assim, você acredita que talvez os Estados Unidos comecem a se preocupar um pouco mais realmente aí dessa aproximação dos outros países com a China e tende a pensar um pouco mais protecionista nesse momento? Acho que sim, faz sentido os Estados Unidos não querer que a China se torne definitivamente o principal parceiro comercial de todos os países, até porque os Estados Unidos, para girar, ele depende de muitos insumos que vêm de fora, então ele não quer que esses países priorizem entregar para a China do que para os Estados Unidos em momento de estresse, como foi, por exemplo, a pandemia. Agora, voltando também com a questão da Europa, você vê que, embora exista esse discurso do Biden e dos principais países da Europa desenvolvidos, ao mesmo tempo eles esperavam um acordo da zona do euro com o Mercosul, da União Europeia com o Mercosul. Então, por um lado, o discurso falando que quer uma integração, que não quer que os países fiquem protecionistas, por outro, defendem muitos interesses menores, internos, em contraste de tentar realmente agrupar, juntar e estreitar os laços comerciais com outras partes do mundo. A América do Sul não é muito prioridade para as principais regiões dos países envolvidos. Agora, os olhos deles se voltam muito mais para o Sudeste Asiático, que tem economias emergentes que estão crescendo bem mais rápido. Ô Gustavo, inclusive ainda falando sobre essa questão, né, só para a gente finalizar, antes de entrar no mercado aqui mesmo, até a questão do nosso petróleo, né, assim, a gente está vendo aí toda essa pressão inflacionária no mundo todo, aqui no Brasil principalmente, algumas questões, inclusive a gente estava até acompanhando agora há pouco o senador Bezerra lá falando sobre a questão do ICMS, né, da PEC em si, da onde realmente sairia o dinheiro para pagar todas as despesas que vão acabar aumentando em relação a esses auxílios, e falou até da questão dos dividendos ali da Eletrobras, mas eu queria trazer aqui, principalmente, ontem, né, circulou aí muito sobre a questão de, possivelmente, o Brasil começar a comprar petróleo diretamente da Rússia, o diesel especificamente, né, diretamente da Rússia, numa tentativa aí de conseguir preços melhores. Como que você avalia essa questão? Será que realmente tem aí um peso? Seria realmente mais vantajoso? Conseguiríamos ter algum tipo de economia com esse tipo de comércio aí, trazendo o diesel diretamente da Rússia para o Brasil? Sim, teria economia, como a própria China está tendo, ela está ampliando bastante os estoques de petróleo, comprando da Rússia, a Índia também bem interessada, acho que os BRICS, no geral, se uniram nesse tema, algo que não é novo. Nos últimos anos, quando o Irã estava sob sanções, existiam inúmeros relatos de que, na verdade, estava escoando para um ou outro país que buscava procurar comprar mais barato. Então, isso não é novidade. A novidade é o Brasil, que geralmente não se envolve em temas de conflitos internacionais, realmente agora está aproveitando uma oportunidade de mercado para comprar petróleo mais barato. Acho que essa é a grande novidade do tema. Gustavo, hoje pela manhã a Fundação Getúlio Vargas divulgou as confianças ali do comércio e também de serviço, e o IGPM, o Índice de Confiança de Serviço, subiu 0,4 ponto em maio para junho deste ano e atingiu 98,7, maior patamar ali desde outubro de 2021. Já o IGPM variou 0,59% em junho, acumulando uma alta de 8,16% no ano e de 10,70% em 12 meses. Em junho, o índice de 2021 havia subido 0,60%, acumulando aí uma alta de 35,75% em 12 meses. Como é que o mercado está vendo esses índices? Eu acredito que os empresários eles estão relatando uma situação atual bem melhor. Eles estão mostrando que a atividade está rodando num ritmo mais interessante. No primeiro trimestre já foi, e o segundo trimestre provavelmente também vai ser mais forte. Agora, a dúvida maior do mercado é se a parte de alta de juros que a gente viu tão forte no final do ano passado, no começo desse ano, se ela vai bater na atividade já no terceiro tri ou no quarto trimestre. Porque ao mesmo tempo que o empresário ele reconhece que a atividade está mais forte do que estava antes, que ele entende que o movimento está mais
intenso, ele também relata que as condições de crédito estão sendo um gargalo. Em que sentido isso é um gargalo? É o empresário que vende imóveis falando que não consegue dar tantas condições parceladas, ou que mesmo o consumidor que chega na loja fala, mas isso não cabe no meu bolso para eu comprar esse imóvel. Ou se não, é o empresário que vende, que tem um financiamento, que quer vender um apartamento, quer vender um financiamento de um carro, eles também entendendo que o consumidor também não encaixa mais tanto assim. Ou mesmo os bancos, que com essas taxas de juros mais altas, começam a relatar inadimplências maiores. Então, ao mesmo tempo que sim, é verdade, a gente consegue traçar cenários até mais otimistas do que boa parte do mercado tinha no começo do ano para a atividade esse ano, e possivelmente para o próximo ano acho que existe um excesso de pessimismo, mas ao mesmo tempo você consegue entender que existe um teto talvez maior daqui para frente, porque com essas taxas de juros bem mais altas, você já tem um efeito de curto prazo, que é justamente travar um pouco a demanda por muitos itens, sejam eles itens pequenos, itens mais linha branca, ou chegando até apartamentos, automóveis. Então tem o efeito mesmo da taxa de juros na economia, e isso é restritivo para a atividade. Mas eu entendo que a confiança mostra um pouco do quadro de hoje, já puxado mais para a situação atual, que realmente é mais forte. Gustavo, a gente está aí, né? Hoje, 29 de junho, chegando ao fim do mês e o fim do semestre, né? Tô olhando aqui, o Ibovespa sofreu uma queda, né, nesses últimos 6 meses aí, estamos na casa dos 100 mil pontos, tá ali realmente, né, algumas ações bem descontadas, muita gente olha para o mercado com, né, uma grande preocupação, porém, para muitas outras pessoas, né, para quem já tem aí anos de experiência no mercado, olha como uma oportunidade, né? Principalmente aí alguns setores especificamente. No final do semestre, queria elencar um pouquinho aqui, né? Falar um pouquinho especificamente de alguns papéis aí, entender um pouquinho da sua visão. A gente viu aí Azul, Gol, CVC, Embraer, Magazine Luiza, Americanas, Vias, tendo muita queda, né, nesse semestre, mas tem aí, né, alguns ativos que têm, né, possam estar descontados, mas tenham aí perspectivas de melhora com uma retomada da economia. Já lembrando, né, que há uma previsão de um PIB até melhor aqui, um pouquinho melhor aí para o Brasil aí para os próximos, segurar, mas não ficar aí numa estagnação aí, né, de alguns setores. Como que você vê essas quedas, né, e quais suas perspectivas aí para esse segundo semestre? Perfeito. Eu entendo que nesse primeiro semestre você coloca 2 principais pontos para explicar as maiores quedas da Bolsa. O primeiro é a alta de juros. No começo, se pegar janeiro, o mercado esperava 9,25 de juros no final do ano, subiu para 13,75. O segundo ponto é a alta dos combustíveis. No começo de janeiro ninguém esperava realmente que fosse ter uma guerra do tamanho que está tendo na Rússia com a Ucrânia, e os combustíveis dispararam. Por isso você tem de um lado Via, Americanas, Magazine Luiza, empresas de consumo que realmente precisam de oferecer condições de crédito melhores para os clientes, que os clientes, como eu estou falando até na resposta anterior, eles estão travados, eles colocam na conta se a parcela cabe ou não, e a taxa de juros mais alta pesa mais, e também, ao mesmo tempo, essas empresas, na hora de baterem na porta de instituições financeiras para captar mais recursos, elas têm mais dificuldade. Mesma coisa para tecnologia, startups que estão tendo mais dificuldade em captar recursos, e quando tem ou a disponibilidade estão custando mais caro. O outro segmento, que está mais ligado a combustíveis, bate nas aéreas. Gol, Azul, CVC indiretamente, CVC tudo bem, ela não vende, ela não tem o custo de combustível direto, mas para as pessoas chegarem nos locais de destino, muitas vezes elas utilizam a aviação, e o principal custo da aviação é o combustível. A Embraer também acaba tendo muito pedido postergado por conta da dificuldade da operação dos seus clientes. Agora, desses 2 segmentos, aí respondendo a segunda parte da pergunta, eu entendo que o segundo é mais fácil de você entender como ter uma possibilidade de uma reversão mais rápida. O que eu quero dizer com isso? A taxa de juros vai ficar alta por um patamar mais longo. Talvez o Banco Central aqui e lá fora prefiram pecar por excesso de deixar a taxa de juros alta do que começar a cortar tão cedo. Enquanto os combustíveis, se você tiver algum tipo de desfecho mais favorável até o final do ano, entre Rússia e Ucrânia, de realmente cada um ir para o seu lado, os combustíveis começam a cair de forma mais rápida, os contratos futuros já começam a ser negociados a patamares mais baixos,
e pesam menos no orçamento dessas companhias aéreas. E a gente está, sim, no momento ainda de recuperação do turismo internacional, turismo doméstico, as pessoas estão viajando. Nos dados do CAGED de ontem, contratação para lazer e hospedagem continua crescendo. Então, a tendência é positiva, o que precisa é o custo realmente dar uma estabilizada, enquanto quem depende de juros ainda vai demorar um pouco mais. Gustavo, as companhias de varejo, né, também não estão nada bem, né, apesar de hoje estar em alta. Isso também é reflexo da inflação? Há alguma perspectiva de alta ali nos próximos meses, no próximo semestre, pelo menos? Eu entendo que elas ainda vão sofrer com esses pontos. O que dá para melhorar para algumas companhias de varejo é a parte de elas não serem pressionadas por gargalos vindo de fora. O insumo ela está tendo que vender o item mais caro na sua plataforma porque o fabricante pode ser até brasileiro, mas ele precisa de uma peça que vem de fora e essa peça está mais cara. Então, esse tipo de problema da economia comum, que é bem interligada, ele pode dar ficar bem mais tranquilo no patamar mais baixo, com a China reabrindo de forma mais definitiva, não estender muito a política de Covid-0, não postergar a própria entrega dos insumos e não encarecer fretes por conta da falta de opções disponíveis no mercado internacional. Então, com isso normalizando, você conseguiria ter um varejo um pouco melhor adiante. Outro ponto é que, pensando em quem tem ações dessas grandes empresas nacionais, no final do ano passado, existia uma desconfiança muito grande do quanto que elas seriam resilientes com a entrada de concorrentes externos. A gente viu a Amazon continua abrindo centros de distribuição no Brasil, a gente viu a entrada forte da Shein, a AliExpress e também a Shopee também vindo bem agressiva. Então, quando surgiram essas notícias de que elas estavam conquistando território mais rápido, as empresas de varejo local sofreram, mas agora no final desse semestre já mudou um pouco a dinâmica de como que o mercado enxerga isso, que pode ser um alívio para essas ações. Tá bom, a gente viu aí no primeiro semestre, né, uma reação muito grande até das empresas aí relacionadas às commodities, né, as empresas que utilizam aí principais commodities, né, minério de ferro, petróleo, enfim. Eu queria entender um pouquinho da sua visão aí, como que você avalia, né, será que realmente a gente pode afirmar que houve aí realmente talvez um ciclo, né, um super ciclo das commodities? Qual que é a perspectiva na sua visão aí para o segundo semestre das companhias aí listadas na nossa bolsa aqui que utilizam bastante as commodities? Exato, você teve um ciclo até mais longo do que os últimos anteriores, em termos de atingir um pico até maior. Você vê nos dados do PIB que tudo bem, a agropecuária não teve o desempenho esperado no primeiro trimestre, mas as exportações já começam a ser destaque. No segundo trimestre deve ser algo bem parecido e ao longo do ano também. Então, essas empresas aproveitaram o momento externo, não só no Brasil, mas você pega a América Latina como um todo, países exportadores de commodities se beneficiaram de todo esse esticada que teve nos preços. Eu entendo que, diferente de outros ciclos, talvez ele demore mais para normalizar, ou seja, rode por mais tempo em patamares mais elevados, embora continuar crescendo em termos de preços já parece ter batido um pouco no teto. Mas acho que para frente continua interessante essas empresas, principalmente porque elas acabam sendo mais blindadas em termos do patamar eleitoral. Quero fazer uma operação até o final do ano com ações. Tudo bem, essas empresas elas se defendem mais perfeitamente do que vai ser a vitória no mês de outubro. Quem que vai vencer não vai fazer tanta diferença se você está vendendo para fora. Gustavo, agora a flexibilização da China, agora que foi tudo liberado novamente, inclusive Pequim e Xangai ali tem 0 casos de Covid, o que isso pode influenciar, afetar nos setores aqui do Brasil? Porque os chips lá afetaram as empresas de tecnologia, né? O que pode afetar nas empresas de commodities, nas empresas e quais tipos de empresas? Você pega uma Vale, uma Gerdau, que estavam sofrendo agora nesse último trimestre com a China fechada, elas devem reagir mais. Você pega as empresas, por exemplo, Localiza, Movida, que tem sofrido desde o ano passado com o envelhecimento da frota, pela falta de disponibilidade de peças para as montadoras voltarem a normalizar sua produção de carros, elas podem reagir mais no segundo semestre. Acredito que mais nessa direção. E também você pega o setor industrial, que acredito que junto com o setor imobiliário é um dos que mais sofreu no ano com o contexto macroeconômico global. Então esse setor industrial que você pode falar, mas é uma indústria brasileira, tudo bem, mas tem gente que não consegue nem aumentar sua produção porque não tem disponibilidade de
a borracha de uma forma específica que é trabalhada na China, a mangueira que vem especificamente trabalhada na China, enfim, itens que são trazidos de lá estão dificultando a expansão da indústria. E você vê que na Conferência da Indústria dessa semana, o nível de utilização ele bateu o maior nível desde 2014, e ao mesmo tempo existem relatos de falta de componentes, ou seja, se não tivesse esse gargalo global, talvez a indústria estaria ainda mais forte. A previsão do ano é de a indústria recuando. Uhum. Bom, para a gente finalizar aqui, Gustavo, qual que, né, as suas considerações finais, lembrando, né, estamos fechando esse semestre aqui, o que você, né, avalia, né, talvez de mais importante, lições, até o Jeremy Powell acabou falando, né, que estamos aprendendo aí, não entendíamos nada sobre questão de juros, inflação, deixando aí, né, uma lição, né, de tudo isso. Qual lição, talvez, que nós, né, investidores, principalmente aqui brasileiros, tivemos desse primeiro semestre do ano, o que esperar aí, né, desse segundo semestre e os desafios que você, como um grande estrategista, está olhando aí também na hora de fazer toda a sua montagem de portfólio? Acho que são dois pontos. Acho que uma parte da sua pergunta, Paulo, que você falou antes, porque agora as pessoas ficam meio receosas de comprar, embora esteja mais descontado, mas há um ano atrás as pessoas estavam eufóricas para comprar e a bolsa batendo recordes. Então as pessoas têm que sempre pensar olhando mais para frente quando forem pensar em ações e não simplesmente pensar no dia de amanhã, na tarde de hoje, se vai colocar uma ação só no portfólio. A outra é que existem setores ou mesmo ativos que sempre vão estar com momentos interessantes. O setor industrial tá ruim, mas você vê que o exportador teve um momento bom nesse primeiro semestre. Pode ser que o segundo semestre seja invertido. Isso sempre vai acontecer. Acontece naturalmente a rotação do setor. A taxa de juros é ruim para o setor de consumo, mas o setor bancário se beneficiou com resultados financeiros mais altos. Acho que isso é importante, isso é relevante. Você olha na prateleira de investimentos, sempre vai ter algum que vai estar em um momento melhor. Portanto, sempre diversificar a sua carteira, pensando agora para o segundo semestre e tentar analisar de forma mais fria o que vai ser o mais médio e longo prazo, não ficar preso a um fator muito específico. Acho que esse é um dos principais pontos. Pensando em investimentos, pensando em política, eu poderia me estender aqui um pouquinho. Vamos lá então, aproveite, você agora é de casa, agora tem que falar. Tem a PEC dos combustíveis aí, que na verdade, né, foi praticamente desistiu da PEC dos combustíveis e agora que é um pacote social aí, né? Eu acho legal falar desse tema, que é a notícia quente do dia, né? Eu acho que a PEC dos combustíveis, eu acho que é um reflexo interessante para a gente pensar. Tudo bem. Se você pensar para o mercado financeiro, redução do ICMS, obrigação de redução do ICMS, seria bom. Você está falando assim, o governo está obrigando os governadores a reduzirem os impostos estaduais. Isso é o que a gente entende, que o Estado brasileiro é inchado, que ele arrecada mais do que deveria e poderia ser mais eficiente. Só que o problema é que não está ocorrendo esse segunda linha, né, da discussão. Você está discutindo fazer essa redução, mas sem discutir realmente o que é gasto atual. Será que a gente poderia rodar não gastando tanto com um outro item, não gastando tanto com a parte do judiciário, por exemplo, que a gente gasta mais de 10 mil reais em auxílio livro, 70% das pessoas recebem acima do teto? Isso seria uma discussão mais inteligente para que fosse mais prolongado, porque aí a gente recebe, mas por que o mercado está entendendo que é um risco fiscal se vai reduzir a arrecadação tão forte agora? Porque ele já entende que pode ser prolongado, que não vai ser só específico para os próximos meses, e que isso vai significar gastar mais adiante, arrecadar em outras fontes para compensar e não discutir, porque o equilíbrio seria, vamos reduzir impostos aqui e vamos reduzir gastos aqui também, para aí o Brasil continuar equilibrado. Mas não, o que vai provavelmente acontecer é vamos reduzir a arrecadação aqui, vamos buscar a arrecadação no ano que vem em outros lugares, outras fontes. Entendo que até poderia avançar essa discussão, mas em período eleitoral dificilmente vai se discutir esse tipo de proposta que eu coloquei aqui. Você falou que para o mercado, né, não muda tanto, até seria bom para o mercado, para os investidores, essa questão da redução. E agora, essa questão foi decretado, vai ser decretado, né, um estado de emergência para poder fazer essa distribuição do auxílio, né? E agora com esse pacote social ali, que tem a PEC e tem a PL, né? Hoje, o que
que foi apresentado foi a PEC. Agora, com esse pacote social, que inclusive foi citado até os lucros ali da Eletrobras, que podem ser usados também, como que o mercado enxerga esse pacotão social aí até o final do ano? Mas assim, de novo, se a gente voltar nos últimos governos, a gente vê que existiram momentos onde o mercado observava aumento de gastos para, mesmo que seja períodos eleitorais, para aumentar um plano específico para ajudar social, para ajudar algo que fosse interessante naquele momento, mas se comprometendo com o fiscal no longo prazo. Você vê, por exemplo, no governo Temer, que foi aprovada a regra do teto, você deu o reajuste para servidores naquele momento, algo que o mercado não concordava, mas a bolsa subiu, o dólar se apreciou momentaneamente, com a regra do teto consolidando essa visão de mais longo prazo. Eu entendo que se fosse feito agora, por exemplo, a gente está fazendo esse pacote específico, mas ao mesmo tempo a gente se compromete que vamos avançar com a reforma administrativa adiante. Isso seria suficiente para você consolidar umas expectativas mais estáveis. Você não teria que pagar tanto assim para o governo se endividar com o mercado, não teria que pagar tantos juros quanto paga hoje. Acho que é mais essa dinâmica, não é simplesmente... O Brasil não consegue, acho que é muito simplista a gente falar anunciou esse pacote é muito negativo, anunciou aquele é muito positivo. Tem que saber equilibrar e aceitar como que é a composição do país como um todo. Só para finalizar, né? Ninguém mandou você dar a deixa, tá? Eu já tinha estava me despedindo. Não adianta, 2 jornalistas ainda pode beber sua água aí. Só vou fazer a última que prometo. Mas não vou prometer não, porque vai que de repente você dá alguma outra deixa, eu vou fazer outra. O bom é que o Gustavo me conhece, né? Outro dia a gente foi almoçar aqui perto isso. Só eu falei, né? Acho que o Gustavo só aproveitou e comeu 3 vezes mais, porque só a Paula fala, né? Mas tudo bem, vamos lá. Gustavo, em relação a esses auxílios todos, né? A gente sabe o quão importante eles são, principalmente diante da situação que nós estamos. Porém, quais são os riscos de repente, a gente ter uma inflação até mais alta por conta, né, de ter essa injeção novamente aí? A gente viu isso que aconteceu na pandemia, né? Teve lá o auxílio emergencial, era necessário, era importante, mas a gente está tendo uma inflação por conta desse aumento aí de injeção de dinheiro na economia. Agora, os auxílios, eles trazem um impacto em torno de 38 bilhões de reais. A gente pode, de repente, ter até um aumento da inflação aí, já que o Banco Central, por um outro lado, estava pensando, de repente, até em finalizar a sua taxa de juros, né, o seu ciclo aí de aperto monetário para controlar a inflação, agora mais próximo. Será que, de repente, ele pode ajudar de um lado, mas desencadear esse problema inflacionário um pouco mais nesse segundo semestre? Eu entendo, Paulo, que menos do que foram nos últimos 2 anos, e isso foi expresso até pela FGV na última sondagem de sexta-feira, com o consumidor, que ela mostrou que quase todo mundo quase 70% querem utilizar os recursos do 13º antecipado, FGTS, de R$1.000 que vai ser liberado para quitar dívidas. Então, se as pessoas estão com essas prioridades, diferente dos últimos anos, significa que vai estimular menos a demanda desses benefícios agora do que beneficiaram nos últimos anos. Mas, de novo, eu entendo que é diferente, assim, é bem mais lógico, faz bem mais sentido para o mercado, realmente, você discutir, será que a gente não poderia, em vez de pagar R$400, estar pagando R$600, que nem o governo está propondo, de auxílio para a população mais carente, será que isso não faz mais sentido? Isso é uma discussão bem mais válida do que a gente está discutindo, vamos pagar um quinquênio para juiz, para desembargadores, dar um reajuste automático de 5%. Isso não faz muito sentido, sendo que a maior parte do judiciário é a parcela bem mais rica da população. É a parcela que ganha muito mais do que um salário mínimo, que 2 salários mínimos, do que 10 salários mínimos. Então, esse é o tipo de discussão que a gente tem que ter, de vamos gastar mais, mas para onde, por que vai fazer sentido, vamos avaliar esses gastos e não vamos dar reajustes indefinidamente para uma outra categoria. Tá certo, Gustavo. Obrigada. Vou me conter aqui. Já passamos do seu tempo. Obrigada aí mais uma vez. Sempre um prazer falar contigo.